Muito boa noite, queridos amigos e amigas, companheiros aí, companheiras de reflexão. Hoje, depois de um tempinho, eu estou aqui de volta e hoje eu quero falar um pouco de tudo aquilo que a gente já conversou muitas vezes aqui, mas eu quero falar hoje de algumas coisas que a gente percebe que não muda, né? E eu quero falar principalmente daquilo que eu tenho mais familiaridade, né? Eu assistindo a uma palestra sobre felicidade ou sobre eudaimonia. E nessa palestra eu vi que a gente só se realiza plenamente quando nós fazemos aquilo que nos completa, aquilo que nos deixa plenos realmente, aquilo que aproxima a gente da nossa essência. Eu já falei várias vezes com vocês aqui, o que eu gosto muito mesmo é da filosofia e da teologia, né? Eu navego pela psicologia, leio bastante coisa, né? Dou aula de sociologia, história, geografia também, acabei fazendo uma licenciatura nessas áreas, mas o que realmente me completa são essas duas áreas, a teologia e a filosofia, ou a questão da fé humana, da Bíblia e da filosofia, essa parte do pensamento, da reflexão humana. E a gente falou de várias coisas aqui durante tanto tempo, né? Nós tivemos vários vídeos de aulas, vídeos para corrigir coisas que nós falamos que talvez não foi muito legal, reflexões a respeito desse período de pandemia, que a gente sabe que mudou mesmo, mudou a configuração da nossa estrutura emocional, física também, porque o fato de estarmos em casa sem ter uma rotina de sair, muitas vezes afeta também a nossa alimentação, tudo isso. Mas o ponto central é pensar as questões que nos fazem humanos, as questões de consciência, as questões políticas, as questões éticas, as questões de fé, as questões de verdade, não é? Da fé, verdade humana também. E nós falamos de várias coisas, nós caminhamos, navegamos aqui pela filosofia grega, falamos da Idade Média, falamos da Idade Moderna, um pouco da contemporânea. Nós falamos dessa noção de que tem uma questão sempre envolvida em alguém que domina e alguém que é dominado, né? Nós falamos aqui também que a perspectiva bíblica cristã efetiva, que a vida de Jesus foi uma vida de alguém que não apoiou nenhuma questão política efetiva no momento que ele estava aqui na Terra, nem uma questão religiosa, né? Dizer de novo, a gente precisa separar e distinguir religião, essa ideia da religião, uma coisa oficial, a ideia de alguém que detém essa verdade que vem de Deus, da espiritualidade, da proposta de amor proposta na Bíblia por Jesus, na mensagem que realmente está na palavra de Deus. Dizer que há alguns questionamentos que são presentes em mim, eu creio que sejam presentes em todos vocês, né? E eu hoje, por estar em um ministério espiritual, um ministério bíblico, né? Uma congregação onde a gente tem uma clareza muito grande, a gente procura realmente evidenciar a pura palavra de Deus, né? Buscar no próprio texto a realidade do que Deus quer para o homem, né? Tanto do ponto de vista macroeconômico quanto microeconômico, né? E nos últimos tempos a gente vem estudando bastante o Evangelho de João, e nesse Evangelho a gente percebe o quanto a mensagem que é colocada na Bíblia é uma mensagem de amor, né? Amor genuíno, verdade genuína, né? E que é possível realmente ao homem acessar essa verdade. E para isso a gente não precisa de usar nenhum tipo de arcabouço acadêmico, estrutural, linguístico, racional. É claro que isso é importante também, mesmo do ponto de vista bíblico, é importante a gente conhecer as estruturas gramaticais, linguísticas, as figuras de linguagem presentes no texto bíblico. Mas hoje o meu desejo aqui é que a gente seja o mais claro possível com relação à nossa humanidade. Todos nós temos dentro, né, se é que existe dentro, tem pessoas que questionam isso, mas eu acredito nisso, temos dentro de nós uma estrutura que ela não é própria dessa dimensão física. Nós temos a nossa alma, né? E eu aprendi ao longo desse tempo que eu congrego que a nossa alma ela tem três partes. Ela tem a mente, a vontade e a emoção. E a gente sabe que o mundo vem estando, né, cada vez mais doente emocionalmente.
E é legal que a proposta bíblica, tanto a proposta bíblica quanto a proposta filosófica, mas aí eu já não quero de novo aqui comparar uma coisa com a outra, porque eu não sei se já comentei em algum vídeo, mas todos os meus questionamentos filosóficos, eles ainda continuam acontecendo, porque eu trabalho com isso, eles foram sanados na medida em que eu realmente li a Bíblia, na medida que a palavra de Deus me tocou, né? Aquelas questões de onde eu vim, para onde eu venho, o que eu faço aqui, estão muito claras para mim, né, do ponto de vista da minha vida, né, da minha essência, daquilo que eu comentei como eudaimonia. Isso realmente me completa muito enquanto ser humano, enquanto pessoa consciente que sou. Mas o que eu quero dizer aqui é essa verdade humana, que toda pessoa, mesmo quem não crê em Deus, sabe quando alguém mente, quando alguém dissimula, quando alguém é violento, quando alguém é intolerante. E eu creio realmente que a mensagem bíblica não é nesse sentido. A mensagem bíblica é uma mensagem de amor pleno, amor efetivo de Deus para com o homem, um amor incondicional de Deus para com o homem, né? Existem duas passagens na Bíblia que eu amo demais, assim. E eu aprendi também com esses irmãos com os quais eu congrego hoje, que uma parte dessa passagem ela tem a ver do amor de Deus comigo e a outra tem a ver do meu amor com as pessoas e com Deus, né? E nessa parte fala que, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em 1 João 3,16, que é mais lá no final da Bíblia, fala que nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É óbvio que a gente às vezes pensa, né, que essa dimensão do amor, ela restringe a uma igreja, a uma eclesia, a uma assembleia, mas o desejo de Deus é que esse amor se estenda para todas as pessoas por meio do amor de Deus em nós. Então, essa é a mensagem bíblica, né? E aí, eu sei que eu já fiz uma viagem muito grande aqui, mas o que eu quero dizer é, biblicamente falando, existem umas situações que têm a ver com essa dimensão interna humana, que eu queria deixar como mensagem hoje para vocês refletirem aí. Então a gente tem essa dimensão da alma ou do ego, para a psicologia seria essa divisão, o ego é a minha personalidade, e para a questão teológica é onde está a minha mente, a minha vontade e a minha emoção. Essas três partes, né, segundo a Bíblia, e eu creio realmente nessa palavra, foram danificadas quando o homem pecou. O homem tinha uma relação com Deus, lá no Gênesis, muito boa. Deus vinha todos os dias no fim da tarde ter comunhão com o homem, conversar mesmo com o homem, né, que na Bíblia é chamado Adão. Adâmico é aquele que é da terra. A Bíblia também diz que Deus formou o homem do pó da terra. Isso também é uma coisa que é bobeira ficar discutindo, porque se você vai para a própria química e para a biologia, você sabe que a nossa constituição é carbono, é oxigênio, nitrogênio, são todos elementos naturais. É uma outra bobeira que a gente não precisa ficar discutindo entre ciência e fé, ou entre teologia e filosofia, ou a ciência, ou essa dimensão, se o homem evolui ou se ele foi criado. Para mim, o homem foi criado e evolui, porque Deus é eterno. Não faz diferença para Deus se teve 14 bilhões de anos para ter Big Bang e deixou de ter Big Bang, né? Faz diferença se teve um organismo unicelular. O que importa é que nós chegamos, e eu creio que por causa de Deus, e não importa se foi uma evolução, a esse estado de consciência que eu quero comentar um pouco hoje aqui. Então esse homem pecou, ele falhou ali na relação com Deus, e por causa desse pecado ele se afasta de Deus. Então toda a dimensão da maldade humana, ela está atrelada a esse defeito na alma, nesse espaço, onde tem a mente, a vontade e a nossa emoção, que é o nosso ego, né, para a psicologia. E aí, a Bíblia diz claramente que aí, depois disso, o que aconteceu com esse homem? Ele se tornou independente de Deus. Ele quis ser autossuficiente, né? Tem uma certa passagem na Bíblia que mostra, né, a figura, quando tem a imagem da Torre de Babel. Aquela história de construir essa Torre de Babel é porque o homem tentou mostrar que ele era capaz de construir um edifício onde Deus, se tivesse um outro dilúvio, não pudesse alcançar. Então, olha onde a nossa alma, o nosso ego é capaz de ir. E aí, o que eu quero dizer aqui para vocês, meus queridos amigos e amigas, e irmãos também da igreja que ouvem essa mensagem? Que esse processo, esse dano que foi gerado, ele está presente no mundo ainda hoje.
A gente está vendo o mundo, durante esse processo de pandemia, aflorando cada coisa maluca. Está tendo essa situação com um negro que morre nos Estados Unidos. Não que essa questão de cobrar um direito não seja legítima, mas eu não sou a favor de nenhum tipo de violência mesmo. Eu sou a favor da verdade, da gente buscar uma harmonia entre toda a humanidade, mas uma harmonia a partir desse amor de Deus e não de um amor especificamente interesseiro, humano ou político, ideológico humano apenas. Então aí essa parte danificada do homem, ela causou e causa muito problema ainda hoje. Mas existe uma parte, que é o que eu quero tocar hoje aqui, que é a parte mais interior do homem, que é o espírito. Né? E aí, biblicamente falando, teologicamente falando, esse espírito também tem 3 partes. Ele tem a consciência como porta de entrada, né, dele. Ele tem uma dimensão mais interna chamada comunhão. E uma última dimensão que é a intuição. Que é quando o homem, se ele realmente é verdadeiro, e aqui não está em jogo se você estudou teologia há 4 anos, se estudou grego, latim, não importa. Aqui qualquer ser humano, graças a Deus, para Deus não tem essa distinção. Na Bíblia diz claramente que em Cristo não tem grego, não tem cita, não tem livre, não tem escravo. Né? A gente sabe que Paulo era um homem extremamente sábio, era um judeu, né, formado aos pés de Gamaliel, mas quando ele creu em Jesus, ele diz que considerou tudo como refúgio, né, tudo como esterco. Ou seja, ele se encontrou com essa questão da eudaimonia. Ele encontrou Deus, ele encontrou Cristo. Né? O que eu quero falar disso hoje aqui. E essa dimensão espiritual mais interna, humana, é que é a parte mais importante para nós. Eu aprendi, né, nesses tempos de crente, né, um crente um pouco mais efetivo, que lê a palavra, congrega com alguns irmãos que falam de Deus, que tentam viver de acordo com a vontade de Deus, que eu devo exercitar o meu espírito, que é essa parte bem interna minha. Quando Deus formou o homem lá do pó da terra, a Bíblia fala que ele soprou naquele boneco de barro a própria vida dele, que é esse pneuma. Eu estou aqui falando com vocês, tenho essa consciência, porque a vida de Deus entrou em mim. Eu creio realmente nisso. E eu não acho que isso precisa me separar de um conhecimento científico, isso não precisa me separar de um conhecimento acadêmico, nada disso. Eu posso ser útil nessa terra com esse amor de Deus, que está lá em 1 João 3,16, que é a parte prática desse amor, amando as pessoas, me doando pelas pessoas. E aí, por que a gente talvez durante esse... Por que não? Com certeza a gente não faz o que Deus deseja. Porque a gente talvez não, de novo, né? Com certeza não exercita essa parte mais interna nossa. E a Bíblia fala de um processo de salvação que eu também creio que ele é maravilhoso e ele serve para qualquer um também, não é? Que é o ato da gente, por causa desse dano no ego, na nossa alma, eu preciso, porque eu me afastei de Deus, eu preciso me reaproximar de Deus. A Bíblia diz que é por meio de Jesus, por meio da graça salvadora de Jesus. Eu também creio nisso. Eu creio nesse Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, e aí eu restauro essa comunhão que eu tinha lá no Jardim do Éden com Deus. É como se eu reavivasse o meu espírito, que foi mortificado, essa parte da consciência, da comunhão e da intuição, quando eu pequei. Eu ativei só a minha alma, o meu ego, eu me tornei independente de Deus. Né? Eu me tornei autossuficiente. Né? A Bíblia diz que Deus não gosta da pessoa soberba. Né? E você sabe que, humanamente falando, qualquer um, quando é soberbo, não é muito bom. Então, hoje a minha proposta aqui é para vocês pensarem nisso. E aí, uma coisa que eu quero usar para fechar a nossa comunhão aqui, a nossa reflexão, é que aí esse espírito, quando é regenerado, ele precisa ser exercitado exatamente para a gente se encher de Deus e não fazer mais aquilo que a gente faria naturalmente se nós não tivéssemos Deus. E eu vou falar de novo, né? Eu creio realmente que essa é a proposta para a humanidade. É aquilo que vai fazer a humanidade mudar esses processos tão violentos, autoritários, totalitários, intolerantes, sem amor verdadeiro. Isso serve para qualquer um de nós, né? E aí, para ajudar assim, vocês a compreender um pouco, aí o que acontece com esse espírito humano, né? Todas as vezes que a gente peca, por exemplo, se eu sou violento, se eu minto, se eu dissimulo,
a minha comunhão com Deus, que está lá no espírito humano, ela é um pouco afetada. Eu tenho a consciência que vai me avisar o que aconteceu, né, comigo. Isso não precisa de ninguém estudar, a gente sabe quando a gente fez alguma coisa não muito legal. Mas, e aí de novo para a Bíblia, e é o que eu quero deixar como proposta, se eu me arrepender, esse amor por meio de Jesus, a Bíblia fala por meio do sangue de Jesus, ele restaura a comunhão com Deus. E aí, na medida que eu restauro essa comunhão com Deus, aquela comunhão que foi perdida por causa da autossuficiência, do orgulho, né, do ego que foi danificado pelo pecado, a minha intuição é ativada. E aí eu ouço o que Deus quer de mim com mais clareza. Né? Porque toda vez que eu peco, a minha consciência ela se suja. Porque a Bíblia diz que Deus ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele ama qualquer ser humano. Mas o ato de pecar, a atitude de pecar, ou o pecado como essa constituição que danificou a alma, a Deus não ama, tá certo? E aí o que acontece? Quando você restaura essa comunhão, aí você ouve a própria voz de Deus. E é o que eu creio realmente que está faltando para a humanidade. Eu quero deixar como proposta para qualquer um que está ouvindo essa mensagem, está vendo esse vídeo. Creia nessa mensagem que eu estou dizendo aqui, porque isso é transformador. Assim, quando só fazia filosofia, era muito questionador, mas um dia eu me rendi a essa mensagem de amor, de restaurar essa comunhão com Deus, que é o nosso Criador, é o único que é capaz de mudar essa condição de violência, de tanta confusão nesse mundo. Não importa se é no reino político, econômico ou mesmo social. E aí vai estabelecer uma paz, vai estabelecer essa felicidade plena para nós. Todos nós, aí não importa, de novo, se você é um cientista, se você é um analista em qualquer área da vida, não importa o que você faça na vida, é necessário, é muito necessária essa restauração da comunhão com o nosso Criador por meio desse exercício do Espírito. Né? Eu espero que vocês possam fazer isso. É simples assim, eu já falei disso aqui, basta qualquer um de vocês, e para mim também serve, abrir a boca, né, e dizer, ó Senhor Jesus. Ou confessar que Jesus é o Senhor da minha vida. E aí, não interessa se eu sou uma pessoa rica, que conhece muito, um pesquisador, um biólogo, um filósofo, um professor de direito, não interessa. Todos nós temos essa carência dentro de nós, chamada Deus. E aí, por meio de Jesus, que é Jeová o Salvador. É Deus como o Salvador. Tá bom? Boa noite. Eu tinha muito desejo de falar isso aqui. Eu creio que vai ajudar vocês. Eu espero que ajude, como me ajuda sempre. Deus abençoe e uma boa noite para todos.